A paz do Senhor, meus irmãos, em especial os membros da Assembleia de Deus de Getsemane. Hoje eu estou aqui com o propósito de trazer algumas reflexões sobre a nossa EBD, sobre a nossa aula que seria hoje, mas como estamos ainda impossibilitados de fazer a nossa reunião, então a gente está gravando esse vídeo para fazer um breve comentário. Não vai ser uma aula como a gente costuma, a gente não disponibiliza dos recursos que a gente tem na igreja, de quadro, data show. Então vai ser uma aula, mais um resumo bem simples, para que quando a gente voltar a gente não fique tão perdido. Para você que acompanha nossas aulas, tem o costume de estar lá aos domingos, sabe que nós estamos estudando esta revista, que é da CPAD, Discipulando, Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. E hoje eu queria fazer um breve resumo da nossa lição 12, que é a lição que teríamos aula hoje. Então, a nossa lição 12, que tem como título Sendo um Discípulo de Jesus. E toda essa lição está baseada lá em João, capítulo 15, os 11 primeiros versículos. Então, antes de lermos, desde já eu peço aos irmãos que abram a revista na lição 12, pegue a sua Bíblia, deixe aberta em João 15. Mas antes de lermos, eu queria fazer uma oração nesse momento, amém? Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida, nós somos gratos a Ti, Deus, porque embora estejamos passando momentos difíceis, podemos ainda abrir a Tua Palavra, meditar nela, temos, Senhor, a Tua Palavra, que possamos fazer fruto dela nesse momento, nesta manhã. Guarda nossas vidas, Senhor. Tome as nossas vidas nas Tuas mãos, nos proteja, Senhor, e fale conosco. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, João capítulo 15, os 11 primeiros versículos, diz assim, João capítulo 15, Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que deis mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também em vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lancem no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, que para a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Irmãos, então, eu vou trazer um resumo dos tópicos aqui. Por exemplo, o tópico 1 da nossa lição 12, para você que acompanha, que tem a revista em casa, tem como título Permanecendo em Cristo e Produzindo o Fruto do Amor. Então vai falar um pouquinho a respeito da metáfora da videira, do Pai como lavrador e nós, discípulos, como os ramos. No tópico 2, o tópico 2 tem como título Vivendo para a Glória de Deus. E vai também trazer um pouquinho sobre o significado da metáfora, a petição dos discípulos,
a glorificação do Pai através da vida do discípulo. E o tópico 3 da nossa lição tem como título o amor como característica identitária do discípulo de Jesus. E vai falar um pouco sobre a frutificação abundante como prova do discípulo, a marca identitária como prova definitiva e a prova definitiva, que é a identificação completa com a natureza divina. Então esses são os 3 tópicos da nossa lição. Lembrando que eu não vou dar uma aula aqui, eu vou só apenas fazer um resumo, principalmente desse texto que a gente acabou de ler, e você em casa pode acompanhar, ler a sua revista em casa, meditar, ler os versículos bíblicos aqui descrito. Como a gente vai estar trazendo apenas esse vídeo, eu vou fazer apenas um resumo. Primeira coisa que a gente precisa abordar aqui, Jesus, no versículo 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Ele vai se identificar com a videira, vai se identificar como a videira. Então, esse início do versículo 1 traz a ideia de que existe uma união íntima entre o Cristo e o cristão. Então, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: quem são os discípulos de Jesus? Quem pode se caracterizar como os discípulos de Jesus? Então, o ponto de partida para a gente entender essa questão é a conversão. Somente pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, somente aquelas pessoas que foram de fato convertidas, que nasceram de novo, somente essas pessoas podem se caracterizar como um discípulo de Jesus. E fora essa videira que é Jesus, não existe vida. Então, aquele que não permanece enxertado nessa videira, ele ainda continua, como diz Paulo, mortos em seus delitos e pecados. Então, há essa íntima união entre Cristo e o cristão, que são os discípulos dele. Então, o primeiro ponto é que somente as pessoas convertidas são de fato conhecidas como os discípulos de Jesus. O segundo ponto que a gente pode meditar aqui nesse versículo 2, que diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Então a pergunta, quando a gente lê esse versículo 2, a pergunta que a gente precisa fazer é: será que é possível alguém enxertado em Cristo, alguém que foi enxertado nessa videira, deixe de produzir fruto? Então, como a gente já falou por diversas vezes nas nossas aulas da escola dominical, a gente abordou diversas vezes esse tema, eu quero lembrar que nem todos aqueles que frequentam igrejas são de fato convertidos ao Senhor. Então uma pessoa ela pode passar a vida inteira assentada ao seu lado, lá assistindo o culto, ter uma comunhão, uma amizade com você, mas ela no seu íntimo ainda não foi regenerada, não foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. Então, respondendo essa pergunta, não é possível uma pessoa enxertada na videira que é Cristo deixar de produzir fruto. Na verdade, essa pessoa ela nunca foi enxertada na videira. Embora ela permaneça frequentando os cultos, ela nunca foi enxertada nessa videira. Terceira coisa que a gente pode trazer aqui é no versículo 3: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. E aqui eu quero falar um pouquinho a respeito da importância da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é capaz de purificar, de converter, de trazer arrependimento, de tornar uma pessoa santa. Somente a palavra tem esse poder para fazer isso. E então a gente evidencia um discípulo através do fruto que ele produz. Então, como é que o discípulo ele vai produzir fruto? É o Espírito Santo através da palavra de Deus. Então, aqui a gente pode citar alguns exemplos desse fruto manifestado na vida do discípulo. Por exemplo, o arrependimento. O discípulo de Jesus, ele se arrepende dos seus pecados todos os dias. Somente os discípulos de Jesus é capaz de se arrepender dos seus pecados. Por quê? Porque eles são cristãos, são crentes,
são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, arrependimento são para os discípulos. A santidade também é característica de alguém que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. A santidade, ela é característica de alguém convertido. Um ímpio, alguém que não foi convertido, alguém que não foi enxertado na videira verdadeira, ele de fato não vai buscar a santidade. Ele não busca a santidade. Então a santidade é para quem já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então eu queria trazer essas 3 verdades, é um resumo de 10 minutos apenas, esse vídeo, que é um resumo da nossa aula, esses 3 pontos que eu acabei de dizer, é um resumo da nossa aula da lição 12. Eu queria encorajar os irmãos a ler essa lição em casa e meditar na palavra do Senhor. Lembrando que quando estivermos reunidos de novo na nossa igreja, a gente vai voltar a essas lições, fazer mais um breve comentário, para a gente não ficar tão aéreo, tão perdido nas nossas lições da escola dominical. Então, essa é o resumo da aula 12. O nosso evangelista Dario vai fazer um resumo da aula 13 e a gente vai estar disponibilizando para vocês nos grupos do WhatsApp. Nesse domingo teríamos a lição 12 e a lição 13 juntas, fazia parte do nosso cronograma. Então está aqui um resumo da lição 12 e o nosso evangelista Dario vai estar disponibilizando o resumo da lição 13. Então fiquem com Deus, meus irmãos. Orem para que Deus nos dê livramento nesses dias difíceis e para que possamos voltar a nos reunirmos como igreja, tendo aquela comunhão, ouvindo a palavra do Senhor, louvando e agradecendo e glorificando o nome dele. Amém? Deus abençoe a todos.